Bom dia, vida amado, bom dia, vida amada, graça e paz, amém? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Quero mandar um alô, um abraço para o meu amigo pastor Felipe Fernandes, isso aí, e a pastora Paula, sua esposa e toda a sua família estão lá em Portugal, isso aí, deixaram a igreja aqui, saíram no propósito de Deus, oh glória a Jesus, glória a Deus, sabe, deixaram a igreja estruturada, saíram do conforto que estavam e foram atender o propósito de Deus, atravessaram o oceano, pousaram em Portugal e estão apregoando o Evangelho, trabalhando para o Senhor lá, cumprindo o propósito e o chamado do Senhor. E eu tenho certeza, é bênção de Deus na vida deles. Glória a Deus. Um abração, meu amado, meu amigo. Deus abençoe aí a sua vida. Eu sei que tem abençoado rica e poderosamente. Amém? Nós estamos falando sobre isso, sobre o propósito, chamados segundo o seu propósito, segundo o propósito dele. Você precisa entender desde já que você foi chamado segundo o propósito dele. E isso é independentemente de títulos, se é pastor, missionário, evangelista, obreiro, diácono, presbítero, independente de títulos. Na verdade, os títulos, amados, é algo que nós colocamos, sim, mas você não precisa deles para cumprir o teu chamado. Tem muita gente que tem título, mas não tem propósito. E tem muita gente que ainda não tem título, mas tem propósito. Glória a Deus. Você precisa entender isso. Eu disse que hoje eu ia falar sobre isso. Primeira parte do propósito é crer no propósito. É preciso crer no propósito. O crer vem antes de entender. Analise bem isso, eu preciso crer antes de entender. E para falar disso eu quero falar de Noé. Lembra? Noé, sim, homem justo, reto. Deus condenou toda a sua geração, mas Deus achou graça em Noé. A Bíblia diz isso. E Deus então se manifesta, fala com Noé. Deus, amado, não deu uma planta para Noé, sabe? Com todos, Deus foi falando com Noé, Deus foi direcionando Noé, mas Noé precisou primeiro crer nesse propósito. Ele não pediu explicação, ele não quis entender, e o meu problema é que nós queremos primeiro entender. Deus fala algo conosco, Deus ministra o propósito em nosso coração, mas nós primeiro queremos entender como vai ser, de que forma será. Sabe, eu já preguei sobre isso, vou te dizer uma coisa. Quando Deus chama você e Ele fala do teu propósito, Ele mostra lá na frente você já com o propósito concluído. Então você está hoje aqui, Deus te mostra o seu propósito, Ele vai revelar a você o seu propósito, mas Ele te mostra lá na frente o seu propósito concluído, só que Ele não te mostra daqui, de hoje, até lá na frente, como que vai ser esse percurso. Aleluia. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, se Ele mostrar para você, você vai dar tchau, Deus, chama outro. Deus falou com José, José, tu vai governar. Deus deu sonhos, Deus mostrou o propósito da vida de José, era governar o mundo através do Egito, numa época de grande fome, e preservar a sua descendência. Mas Deus não falou para José que ele seria traído pelos irmãos, que ele iria para uma cova, que ele seria lançado numa prisão, que ele seria esquecido lá, que ele padeceria, mesmo Deus estando com ele padeceria a distância dos irmãos, a distância do pai, dos entes queridos, numa terra distante, traído, caluniado. Mas o propósito se cumpriu. E ele entendeu. Noé estava trabalhando. Noé, amado, não era marceneiro. Noé não era construtor de barcos. Noé era lavrador. Mexia com a terra. Ele não sabia fazer essas coisas que precisavam ser feitas, mas ele creu no propósito de Deus de salvar a sua família e através da sua família começar de novo, reconstruindo o projeto original dele.
Você precisa primeiro crer no seu propósito, no seu chamado. Eu lembro que na casa de oração, amado, quando eu comecei a participar dos cultos, eu descia para a sala, sempre tinha gente pregando, sempre tinha gente ministrando. E uma vez eu estava lá sentado, e o irmão ministrou, e naquela época, lá na casa de oração tinha muita visão, muita revelação. E de repente, um homem apontou para mim assim: ei, você! Eu tive uma visão. Você estava sentado, descia um anjo sobre a sua cabeça, e esse anjo tinha na mão uma Bíblia aberta, o livro do Senhor, e ele colocava na sua boca e falava: come, come, come. E o Senhor me disse: você será um pregador do Evangelho. Deus salvou a sua vida, restaurou você, está trabalhando em você para fazer de você um instrumento para pregoar a sua palavra. Sabe o que eu fiz, amor? Eu não perguntei como. Eu não perguntei se eu ia para grandes igrejas, para as grandes cidades. Eu não perguntei. Eu criei no propósito de Deus. E ao crer, eu comecei então a fazer o que o anjo mandou eu fazer. Comer a palavra. Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a jejuar, eu comecei a orar e ler a Bíblia, orar e ler a Bíblia, jejuar e ler a Bíblia. E aí a oportunidade surgiu de eu começar a ministrar estudo bíblico na casa de recuperação para os internos, eu sendo interno, e eu comecei ali a fazer uma escola, e os internos começaram a aprender, ou eu dava prova, eu incentivava, eu aguçava o conhecimento deles. E Deus começou a usar a minha vida, porque primeiro eu criei no propósito, eu não perguntei como, eu era vergonhoso, eu não tinha coragem de falar em público, eu era tímido. Sabe, você precisa crer no propósito. Primeiro ponto é crer, não pergunte como será, em que cidade eu vou, quais são as igrejas que eu vou pregar, como eu vou cantar, quem vai tocar. Ei, ele chamou você, se foi ele vai te capacitar, oh glória a Deus, se foi ele vai estar na tua frente, se foi ele vai te orientar, se é ele vai capacitar, orientar, direcionar, porque ele quer cumprir na sua vida o propósito dele. Então você precisa crer, e eu quero orar com você, para que você creia nesse propósito, sabe, seu coração ferve, seu coração queima sobre aquilo. Eu não consigo me ver mais sem pregar o Evangelho. Sabe, eu sinto falta de estar pregando o Evangelho. Não é porque eu quero estar, não, faz parte de mim, está em mim, sabe, Deus colocou lá dentro. Então meu coração fervia para poder ministrar, para poder pregar o Evangelho. E a minha oração tem sido: Senhor, me leva aos valados, me leva aos cantos, aos recantos, me leva aos humildes, me leva nos lugares que as pessoas não querem ir. Eu tenho orado, eu tenho falado: Deus, eu não quero igrejas luxuosas, eu não quero holofotes em cima de mim, sabe, não é grana que eu quero, eu não prego por causa de dinheiro, não, Deus, eu quero manifestar a sua glória e cumprir o teu propósito. Eu tenho um propósito, o Senhor me chamou como pregador do teu Evangelho, foi por isso que o Senhor me tirou dos braços da morte em 1992, me livrou dela, me trouxe para o Senhor, limpou-me dos meus pecados, sarou as minhas feridas, colocou um novo canto nos meus lábios, pôs os meus pés sobre uma rocha e me fez seu para pregar o teu Evangelho, para ensinar a tua palavra. Aleluia! E é isso que eu quero, é isso que o meu coração queima em fazer. Então eu tenho orado: manda para os cantos. Jesus, eu não quero uma igreja rica, me manda para as igrejas de chama-pique, terra batida. Aleluia, glória a Deus. Pode ser igreja pequena, não interessa, cantos, pode ser, aleluia, iluminada com vela, não tem problema, pode ser as praças, pode ser as ruas, não tem problema, oh, aleluia, os rejeitados, não tem problema, não tem problema, porque eu quero cumprir o teu propósito, porque eu creio no teu propósito para a minha vida. E eu vou orar para que você também creia, irmão, para que você também creia, irmã, no propósito de Deus na sua vida. Bendito Deus e Pai, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico nesse momento. Muito obrigado.
Derrama graça, glória, unção sobre cada um que está ouvindo essa mensagem. Espírito Santo toca no coração de uma forma diferenciada, para que venham crer no propósito. Sim, o propósito que o Senhor tem ministrado no coração deles, o propósito que o Senhor tem falado com eles, o propósito ao qual o Senhor tem direcionado, ao qual eles foram criados. Queima, faz arder o coração, para que eles venham crer acima de qualquer circunstância, acima de qualquer situação, no chamado do Senhor, ó Deus, para que assim comecem a fazer segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Muitas pessoas não vão nos dar tapinha nas costas, não esperamos o aplauso do homem, nem o reconhecimento do homem, porque estaremos cumprindo o teu propósito, o teu chamado. Então eu louvo o teu nome, eu exalto o Senhor, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meu amado, minha amada. Olha, beijo no seu coração, Deus te abençoe rica e poderosamente. Fique na paz.